Olá, boa noite. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Quenin, e sejam bem-vindos à nossa live. Vamos falar hoje a respeito de ansiedade. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso e entender como tudo isso funciona. Será que você é ansioso? Será que você é ansiosa? Será que isso está num nível já considerado patológico, como nós chamamos, ou no nível de doença? Como será isso? Como que está isso para você? Você sabe administrar a sua ansiedade? Você entende direitinho como que isso funciona? Bem, a nossa live hoje tem esse intuito de falar de ansiedade. E nós vamos falar aí durante um bom período a respeito disso, tá? A gente vai falar sobre ansiedade essa semana, semana que vem. Vamos falar sobre as várias síndromes da ansiedade, toque, síndrome do pânico, ou seja, vamos explorar esse tema, que é um tema que hoje está muito aí na moda, como a gente fala. Por que está na moda? Não é porque a gente quer que a ansiedade esteja na moda? Não. Porque, na verdade, se a gente for ver, 33% da população mundial tem algum nível de ansiedade já considerado patológico. Olha que interessante. 33% da população mundial é um número muito alto. Então, para que a gente consiga compreender o que é ansiedade, em que momento que eu devo pedir ajuda ou não, será que é só uma questão de sentir aquela coisinha, aquele friozinho na barriga? Será que a ansiedade é só isso? Será que a ansiedade é algo que eu preciso pedir ajuda assim que eu sinto? Bom, vamos falar um pouco disso e a gente vai conseguir entender qual é o nível de ansiedade que eu preciso buscar ajuda e qual é o nível de ansiedade que tudo bem eu sentir, tá? Então é a respeito disso que eu vou falar. Eu vou esperar só mais um pouquinho para a gente começar. Eu vou dar aqui os minutinhos que eu sempre dou para a gente começar, meus 3 minutinhos. Então, sejam todos bem-vindos. Quem eu não vi que foi entrando, boa noite. Pois é, a ansiedade é uma síndrome muito comum, né? Então, muitas pessoas sofrem de ansiedade e é um sofrimento real, tá, gente? A ansiedade, ela é vista como uma doença em alguns casos, e é isso que eu quero explicar para vocês. Como que a psicologia enxerga essa história? Ah, Dinho, eu tô criando. Não vê a hora de, né, de eu falar de ansiedade, tá? Já tá na ansiedade, né, Dinho? Então vamos lá, gente. O que é ansiedade? Ansiedade é uma energia motriz super necessária para o corpo e, na verdade, com muitas utilidades para o nosso corpo. Ansiedade, na verdade, ela é um conjunto de neurotransmissores que faz com que a gente tenha anseio de fazer as coisas. Tanto a gente usa esse termo ansiar, ou seja, se projetar para fazer algo, então a gente fica ali na expectativa. Tanto que a gente tem exemplos de ansiedades positivas, ansiedades gostosas. Então, quando você vai encontrar com alguém que você está ali se relacionando, então você sente borboletas no estômago. Essas borboletas no estômago nada mais são do que, né, nada mais é do que uma ansiedade, né? Então, existem vários aspectos dessa ansiedade. A ansiedade, ela não é de toda ruim, na verdade, nós precisamos ter. Quando a gente está com uma ansiedade de realizar uma tarefa, todo o nosso corpo se prepara para que a gente realize ela de uma forma muito efetiva. Então, quando alguém chega no consultório para mim e me diz o seguinte: eu estou sofrendo de ansiedade. E a gente fala: peraí, vamos ver qual é o grau dessa ansiedade. Porque ansiedade nós temos que ter, né? Se a gente não tem anseio de fazer as coisas, se a gente não tem essa força que nos proporciona, né, que nos impulsiona a fazer, a gente fica ali prostrado, sem muita vontade de fazer as coisas. Então, assim, eu preciso estar
com um anseio, uma ansiedade de realizar as coisas, para que minha mente fique focado. Quer ver, ó, quando você tem uma atividade que você precisa, você tem um prazo muito grande para fazer, tipo assim, aquela coisa que teu chefe te pede do dia para a noite, fala assim, olha, preciso que isso seja entregue para ontem. Aí você senta, vai lá e coloca toda a tua atenção naquilo e vai, foca, foca, foca e termina logo essa atividade e já entrega essa atividade. Pronto. Você estava com uma ansiedade e você fez aquilo e conseguiu entregar de uma forma rápida. Ou você vai ter uma prova e aí, no lugar de você vir se preparando ali todo dia um pouquinho, o que você fez? Deixou para estudar de última hora. Quem nunca fez isso? Fala aí. Todo mundo já deixou para estudar alguma coisa de última hora ou entregar um trabalho de última hora. E aí o que acontece? Você vai lá, senta, estuda a noite toda, tá ali focado, estudando, toda a sua atenção naquele ponto. Isso é um movimento de ansiedade. Então, esse tipo de ansiedade é positiva. Quando você resolve simplesmente viajar e você planeja uma viagem, chega o dia da sua viagem, tanto que você fala, eu tô ansioso por esse dia, é aquela sensação gostosa, aquela agitação gostosa, ou a própria ansiedade de ser direcionado, né, para uma atividade, né, uma festa que você planejou, alguma coisa assim. Então vamos desmistificar a ansiedade. É bom sentir ansiedade. Essa ansiedade, quando ela está dentro da medida certa, na verdade, ela nos dá força, força para realizar funções. O problema é quando essa ansiedade toma uma proporção a mais, quando ela começa, na verdade, a comandar as nossas ações. E aí, no lugar dela dar toda essa força motriz, essa adrenalina, com um pouquinho ali de cortisol, até para você ter uma força para você lutar contra aquilo, o que ela faz? Ela libera tudo isso em excesso, e aí, no lugar de você conseguir se movimentar, você se paralisa perante isso. Essa ansiedade que paralisa, essa ansiedade que faz com que você não consiga tomar uma decisão necessária no momento extremamente importante. Essa sim é uma ansiedade que nós chamamos de uma ansiedade patológica. Uma ansiedade que, na verdade, toma conta de nós a ponto de não conseguirmos mais focar como anteriormente, não conseguir mais realizar tarefas que antes eram tarefas muito fáceis de fazer. Me perguntaram na live de depressão se ansiedade e depressão estavam juntas. E eu disse para vocês sim. Né? Por que sim? Porque muitas vezes a depressão leva a um pico de ansiedade por não conseguir realizar as funções e às vezes se sentir muito ansioso. Essa ansiedade que paralisa faz com que a gente vá se deprimindo. E aí sim, uma coisa está linkada à outra. E aí a minha pergunta é o seguinte: como está o seu nível de ansiedade? Você consegue realizar as suas tarefas do dia a dia com grande facilidade? Você consegue simplesmente sentir essa ansiedade, sentir esse friozinho no estômago, aquela coisinha assim, e continuar fazendo? Eu lembro de uma coisa que para mim que foi muito importante na minha carreira lá atrás, quando eu comecei em psicologia. A gente começa a atender muito cedo, a gente atende na própria faculdade, né? E nós temos os professores dando supervisão, e eu lembro do meu primeiro atendimento com o paciente, assim, ó, face a face com ele, meu primeiro atendimento individual. E eu lembro que eu senti uma ansiedade enorme. Era um misto de um desejo enorme de estar ali na frente do paciente e começar a fazer aquilo que eu verdadeiramente amava, toda aquela sensação de, ai meu Deus, e se eu não der conta, como vai ser? Então era um misto de um medo de não querer entrar e atender e ao mesmo tempo uma vontade muito grande de realizar essa tarefa. E eu lembro que me deu dor de barriga, me deu dor de cabeça, me deu uma ansiedade me deu uma sensação muito horrível, me deu e eu ficava assim, eu entro, não entro, atendo, não atendo, e aí, como um bom supervisor, psicólogo, o meu supervisor me empurrou para dentro do consultório e falou, vai lá atender, você foi preparada para isso, vamos? E eu entrei para atender.
E eu atendi, meu coração batia assim forte, 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 forte. Eu lembro como se fosse hoje, muito, 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 muito forte. E começou a me dar um desespero muito grande. E eu ficava assim, ai meu Deus, eu não posso falar besteira. E agora, como que vai ser? Como vai ser? Como vai ser? E aí, terminou o atendimento, passou super rápido, eu nem vi, né? Foi os 50 minutos mais rápido da minha vida. E aí eu saí, fui, sentei na frente do meu supervisor, olhei para ele e falei assim, nunca mais eu quero atender. Eu acho que eu não sirvo para isso. Eu acho que eu não consigo de jeito nenhum atender. Foi exatamente isso que eu falei para ele. E ele me disse o seguinte: o dia que você perder essa sensação que você teve ao entrar para atender um paciente, pare de atender, porque você já não consegue entender a importância de estar na frente de alguém. E ali eu entendi a diferença entre essa ansiedade positiva, que é isso, Roberto, sim, a ansiedade na medida certa ela é protetiva. Por que ela é protetiva? Porque ela faz eu me preparar antes para algumas coisas. Eu era sim uma psicóloga treinada para entrar e atender. Eu sabia sim como fazer aquilo. Eu só precisava vencer essa sensação de impotência que a ansiedade no nível muito alto pode gerar. Então, a ansiedade numa dose certa, ela é benéfica e sim esperada, porque ela faz com que eu me prepare antes para uma atividade que talvez exija muito de mim. Ela faz com que eu pense se isso é positivo ou não. Ela faz com que eu pense nos perigos que eu posso me colocar em determinada situação, né? Ó, o Dinho Machado, que é o nosso comediante aqui que trabalha com stand-up está dizendo que ele sente justamente isso na coxia. É uma ansiedade positiva, uma ansiedade que te empurra, né, Dinho, para o palco, faz com que você entre no palco. E é essa ansiedade que faz com que eu, a cada paciente, me prepare para ele, faz com que, né, eu olhe para ele e encare a responsabilidade verdadeira de estar atendendo esse paciente. Vocês compreendem o que eu quero dizer com isso? Essa é uma ansiedade positiva. A ansiedade de pensar a respeito de uma tarefa que, na verdade, faz com que eu olhe para todas as instâncias e veja se eu estou colocando em risco ou não a minha vida ou a vida do outro. Então, a ansiedade, numa medida certa, ela é extremamente aceitável, ela é extremamente positiva. Entendemos isso? Isso é o que a gente precisa, deixa a gente em alerta e faz com que a gente enfrente as situações de uma forma muito melhor. Então, ansiedade é bom sim. Quem tem aí qualquer transtorno de ansiedade deve estar me xingando de tudo que é nome, dizendo assim, não é bom, é horrível, né? Essa sensação é horrível, sim, porque provavelmente você que tá me assistindo e está pensando exatamente isso agora, você deve ter alguma síndrome relacionada à ansiedade. Sim. Ai, obrigada, Alzira. Ninguém lembrou disso hoje, hein? Você foi a primeira. Obrigado. Sim, essa ansiedade neste nível, né, que nos paralisa, que pode ser o caso de muitos de vocês, né, que tá falando, que tá me xingando aí quietinho, né, dizendo que é isso, falando que a ansiedade é bom. Sim, eu quero dizer que você deve ter alguma síndrome a respeito disso. Nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito de todas as síndromes relacionadas à ansiedade, né? Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que a ansiedade também está muito linkada a sensações físicas. E aí muitos de vocês já escreveram, né? Ah, o coração palpita, a gente fica mais agitado. Tem pessoas que sentem essas que chamam de borboletas no estômago. A gente começa a agitar o corpo. Isso tudo porque nós estamos liberando um hormônio chamado adrenalina. Um hormônio que serve, na verdade, para a gente se movimentar. Esse hormônio de luta e fuga. E que sim, ele pode nos manter em hipervigilância, ele pode nos manter, na verdade, com uma força muscular até maior. Ele está nos preparando, na verdade, para algo que nós necessitamos estar totalmente em alerta para realizar. Seja porque nos oferece talvez um perigo físico real, ou simplesmente porque nós enxergamos aquela situação
como uma situação que pode nos colocar em risco. E aí, que risco é esse que a gente fala? Esse risco, na verdade, é mental. Então aí tem o risco da exposição, tem o medo da exposição. A gente vai falar um pouquinho desses sinais e sintomas da ansiedade, tá? Mas entendemos que na verdade a ansiedade ela é sim positiva e a gente precisa dela para que a gente se movimente? Ótimo. Porque aí me fizeram várias perguntas, gente, eu não estou ignorando as perguntas, mas tem uma aqui, né, que foi se eu não me engano, no Facebook, falando se tá ligada, quer ver, a Adi perguntou, né, do pensamento acelerado. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco disso, tá bom, Adi? Deixa eu só colocar alguns aspectos antes para que a gente consiga aprofundar. Então, assim, o que eu quero que vocês pensem é que a ansiedade, então, ele é um sentimento, né? Na verdade é uma emoção, e que a gente pode transformar ela em sentimentos, aquilo que eu falei para vocês, a gente pode linkar uma questão emocional àquela ansiedade. Então eu posso ter uma ansiedade, a Fátima disse, eu tenho uma ansiedade pelo medo de acabar a luz. Muitas vezes não é uma ansiedade que vai te colocar em risco, mas você fica ali, né, preocupada com o fato de acabar a luz. Então, às vezes nós confundimos alguns sentimentos, então a gente confunde essa ansiedade com o medo, e que são coisas muito normais. E o medo do quê? Né? Porque o que acabar a luz pode me oferecer de medo? É o medo real? Não, não é. Vamos pensar um pouquinho nisso, porque isso é importante quando a gente fala da ansiedade. Porque existem, na verdade, doenças linkadas à ansiedade. Então, quando eu tenho uma elevação dessa ansiedade a ponto dela me paralisar, a ponto dela simplesmente não permitir que eu realize as minhas tarefas, a ponto de eu não conseguir mais focar. Você lembra que eu comecei a live dizendo que essa ansiedade me ajuda a ter um foco, a terminar logo uma tarefa? Então, se ela está numa quantidade muito elevada, eu começo a liberar muita adrenalina, eu começo a liberar muito cortisol. Isso faz com que eu me trave. E aí, quando me travo, uma vez que eu senti isso, tem algum problema? Claro que não. É você sentir esses picos de ansiedade uma vez na vida, uma aqui, outra ali, essa palpitação, né? As mãos transpirando, né? Suando, gelada. Tudo isso tem a ver, né, com uma doença, ou seja, uma síndrome relacionada à depressão, ou desculpa, à ansiedade? Não, não tem a ver. Não necessariamente o fato de você sentir tudo isso significa que você tem uma patologia linkada à ansiedade. Pode ser, na verdade, só que você está tendo um pico de ansiedade. Mas eu queria falar um pouquinho das síndromes da ansiedade. Nós temos algumas doenças relacionadas a isso. E eu quero que vocês entendam, assim como a gente falou de depressão, desmistificamos a depressão, e depressão não é frescura, ansiedade também não é frescura. Então não adianta dizer para alguém que está no meio de uma crise de ansiedade, se acalma, tá tudo bem, isso é besteira, você tá vendo coisa onde não existe. Não é assim que a gente dá um controle para essa ansiedade, certo? Vamos lá, a Adi escreveu o seguinte: eu sinto um nó na garganta, eu tenho tosse e também minha visão fica turva. E eu tenho que deitar e me concentrar em meditação até passar e voltar ao normal. Justamente, Adi, olha que interessante. Todos esses sintomas que você trouxe são sintomas relacionados justamente a essa questão da adrenalina do cortisol. Quando a gente está com muito alto, ele é tóxico. E aí ele faz com que a gente sinta isso daí, né? Muitas vezes um nó na garganta, né? Essa coisa da visão turva, tudo isso pode ser que aconteça quando nós estamos com esses níveis muito elevados dessas substâncias. Isso faz com que a gente, na verdade, se sinta mal. Existem outros sinais e sintomas disso, e aí eu vou aprofundar isso um pouquinho para vocês em cada área. Mas antes eu queria falar o seguinte para vocês. Então, quais são as doenças relacionadas à ansiedade? E tem doenças assim que a gente ouve falar muito, igual síndrome do pânico. Todo mundo já ouviu alguém que teve, sim, ou tem síndrome do pânico. De novo, isso não é frescura, isso não é besteira, certo? Coloquem atenção, isso sim é uma doença, tem tratamento e deve ser feito de uma forma muito séria.
Fobia social. Sim, fobia social também é uma doença relacionada à ansiedade. As pessoas não conseguem se colocar num ambiente social e elas têm muito medo, sentem palpitação, passam mal. É uma coisa bem séria mesmo. Olha, eu perdendo meu brinco aqui. Claudinha, lembra da fobia social que eu falei pra você? Ela existe sim, ela é séria. E ela é uma doença causada pela ansiedade, é uma síndrome relacionada à ansiedade. Uma outra síndrome relacionada à ansiedade é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Vocês já devem ter ouvido falar do TOC. O TOC é muito comum também, né? Fica essa história de tudo muito perfeitinho, só anda no quadradinho. Existem umas coisas assim que são bem. A gente fala, nossa, que estranho, por que será que a pessoa faz isso, né? É um transtorno pós-traumático, sim, também está relacionado a uma ansiedade. E tem vários outros, tá, gente? Eu estou trazendo para vocês só os mais comuns. E qual é a diferença de todos eles? É simplesmente a canalização dessa ansiedade, tá? A canalização dessa ansiedade. Então, quem tem toque, ele tem toque justamente para aliviar a ansiedade. Olha que interessante. O pânico, na verdade, é uma reação exacerbada perante uma situação. E aí a gente vai colocando atenção, a gente vai falar. Né? Eu vou tirar uma live só pra gente falar de síndrome do pânico, vai ser a nossa próxima live da semana que vem. Nós vamos ter uma outra live só para falar sobre toque, entender o que é toque, entender o que é isso, pra gente começar a falar um pouco disso, para começar a aliviar isso. E aí tem aqui, né? O nervosismo pode estar relacionado à ansiedade? Depende, Rô. O que é nervosismo para você? Essa coisa de ficar nervoso antes de uma apresentação? Esse nervosismo que tem a ver com irritabilidade? Fala um pouquinho para mim melhor do que você quer dizer com nervosismo. Porque para a gente da psicologia isso pode ter várias nuances e é importante eu entender melhor, tá? Então fala isso para mim, o que você quis dizer, certo? E apagou aqui, eu ia responder justamente uma pergunta. Posso olhar aqui no tablet? Por favor. Então vamos lá. Acabou a bateria. Então vamos lá. Você falou né? A Alzira falou do sintoma que leva à insônia. Assim, a gente vai falar melhor dos sintomas e a gente vai entender, tá bom? Eu já vou entrar nessa questão dos sintomas, né? De comer demais, comer de menos, dessa questão de perder o sono, ou ter mais sono. Isso tudo pode ser sim um reflexo. Por isso que quando a gente fala da questão, né, da depressão, da ansiedade, às vezes a pessoa chega pra gente e fala assim: ai, eu tenho uma crise nervosa, eu tô tendo muita ansiedade. Aí a gente olha, né, o psiquiatra geralmente indica, vamos tomar um antidepressivo. Você fala, mas eu não tô depressiva, né? Eu tô tendo uma crise de ansiedade, mas muitas vezes uma coisa tá linkada à outra, tá linkada a uma questão de neurotransmissores. Então, sim, é importante quando a gente fazer um diagnóstico e entrar com a medicação correta. Principalmente, é muito comum o psiquiatra indicar um antidepressivo para isso, ele ajuda nessa questão de você estabilizar melhor esses neurotransmissores. Deixa eu ver o que o Roberto falou. Sim, por exemplo, ficar nervoso em falar em público. Sim, ele é um aspecto da ansiedade, tá, Roberto? Então, assim, que pode estar linkado, se você se paralisa perante essa situação de falar em público, você não consegue falar. Então, assim, todo mundo vai ter essa ansiedade de falar em público, né? É muito comum, porque essa ansiedade ela tá linkada a uma questão de validação, das pessoas olharem para você. Lembra que a gente falou lá atrás das vozes interiores, né? Quem perdeu essa live, entra lá e assiste. Essa história do medo de ser julgado, do medo do que as pessoas vão pensar. Então é normal nós ficarmos mais ansiosos perante uma apresentação em público. Se esse nervosismo, como você chama, ou essa ansiedade, né, essa ansiedade te paralisa e permite que faça com que você não apresente isso, sim, é algo que é preocupante. Aí sim a gente tem que pensar numa ansiedade mais exacerbada, num controle dessa ansiedade. Agora, se você sente aquelas borboletinhas no estômago, se você sente aquela palpitação antes de falar em público, mas você respira fundo, vai lá, treme um pouquinho, fica segurando ali o papel meio para poder descarregar um pouquinho a ansiedade, mas vai lá e consegue ter o controle dessa ansiedade.
ok, que bom, ainda está no controle, então ainda está tudo bem. Entendeu isso, Rô? Então, na verdade, como que a gente mensura a ansiedade, né? Se ela está num nível ou não, tanto que eu até trouxe aqui duas perguntas que eu costumo usar muito para a gente mensurar essa questão da ansiedade, e tanto que ela está nos prejudicando, é quando a gente tem que pensar em casos de prejuízos de sofrimento. Quais são os prejuízos que essa ansiedade está me causando e qual é o nível de sofrimento que essa ansiedade está me causando? Então, geralmente eu pergunto o seguinte: sua ansiedade está te prejudicando no dia a dia? Você está conseguindo realizar as suas tarefas com efetividade? Geralmente eu faço essa pergunta. Você tem evitado situações para não sentir isso que você está sentindo? Você evita participar de coisas que na verdade são importantes para você, mas você não consegue em nome dessa ansiedade? Você se sente paralisado perante essa ansiedade? Paralisado totalmente? São perguntas importantes, porque se as respostas forem sim, 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 tá na hora de você procurar ajuda a respeito disso. Porque ela já está num nível que você não consegue mais controlar sozinho. Então você precisa entender quais são os gatilhos que te levam a ter essa ansiedade. E aí fazer sim um reconhecimento. São gatilhos reais? São gatilhos que têm a ver com situações que são reais, que são palpáveis? Ou são situações, na verdade, que têm a ver simplesmente com algo algo que normalmente outra pessoa conseguiria superar? Isso vale a pena. E quando a gente pensa em sofrimento, é assim: você tem se sentido angustiado, irritado, preocupado com muita frequência? Esses sentimentos são sentimentos que te causam uma angústia constante? Você pensa o tempo todo naquelas questões que te fazem se sentir ansioso? Como você disse, Roberto, falar em público. Então, assim, você fica o tempo todo pensando: meu Deus do céu, e quando meu chefe me chamar para falar em público, como vai ser? Será que vai ser difícil? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Você fica, né, nesse pensamento ali obsessivo a respeito disso? Bom, porque isso é importante. Esses pensamentos constantes, ruins, principalmente a respeito das coisas que te levam a ter essa ansiedade, é muito ruim, tá? Então, aí sim a gente precisa procurar ajuda se a gente percebe que em caso de prejuízos, em caso de sofrimento, tá muito alto. Uma coisa também que é muito importante a gente pensar o seguinte: geralmente quem tem ansiedade, né, quem tem qualquer nível de ansiedade um pouquinho mais exacerbado, tem medo de sentir ansiedade. Entenderam isso? Quem já teve uma crise de ansiedade, um pico de ansiedade muito elevado, mesmo que não seja um transtorno de ansiedade, tem muito medo de sentir isso de novo. E esse medo acaba desencadeando o quê? Justamente uma ansiedade. Então vamos supor, você já foi lá, falou em público e naquele dia foi um desastre. Você gaguejou, tremeu, ficou ali naquela sensação ruim e você falou: meu Deus, não foi uma apresentação muito boa. Você ficou meio mexido com isso. O fato de você ter ficado meio mexido com isso, quando você fica pensando: olha, semana que vem eu vou ter que apresentar de novo isso. Ai, meu Deus, será que eu vou passar mal de novo? Ai, não, pode ser que eu passe mal. Aí amanhã você acorda de novo pensando: meu Deus do céu, eu vou passar mal de novo. Será que semana que vem, quando eu for apresentar, eu vou sentir tudo isso? E aí esse medo de sentir essa ansiedade, ou seja, de se paralisar perante aquela atividade, faz com que você crie uma ansiedade. E essa ansiedade vai tomando uma proporção. E muitas vezes é algo que você chegaria lá no dia e lidaria com muita facilidade. Você não vai conseguir lidar, porque você está com todo o seu sistema neural e físico comprometido, com tanto cortisol, com tanta adrenalina que você liberou, e provavelmente você vai chegar lá e vai travar. Eu fiz aqui uma relação para vocês
por isso que eu vou até ler para a gente não se perder, dos sinais e sintomas, porque eu quero falar um pouquinho deles, né? Até para que a gente entenda a proporção de cada coisa dessa. Para a gente não achar que porque eu senti um dia lá uma batedeira no meu coração, ou me paralisei numa situação específica, num dia específico, eu tenho algum transtorno de ansiedade. Não que tenha algum problema ter transtorno de ansiedade. Ela é uma doença como qualquer outra e deve ser tratada, tanto por um psiquiatra quanto por um psicólogo. É um trabalho em conjunto, assim como na depressão. Mas também é importante a gente entender qual é o grau, né? Então, pensando no prejuízo, o tanto que prejuízo está me causando, o tanto de sofrimento que está me causando, aliado a esses sinais e sintomas. Então, vamos lá. Sintomas do transtorno de ansiedade, quando a gente já deve perceber que tem alguma coisa muito errada. No comportamento, vamos lá. Hipervigilância. O que é hipervigilância? É quando você fica alerta a qualquer coisa. Então você está ali super agitado o tempo todo e o teu cérebro tá qualquer coisa já tá ali pensando e aquilo que a gente falou da síndrome do pensamento acelerado. Ele fica ali o tempo todo ali, né? Que também está ligado a uma questão de cognição. Ele fica ali o tempo todo em vigilância. Então você fica o tempo todo prestando atenção no que pode estar acontecendo ou não, tá? Inquietação. Geralmente quem sofre dessa síndrome de ansiedade fica na questão da inquietação. O que é essa inquietação? A pessoa tá lá deitada, ela deveria simplesmente relaxar e assistir uma televisão, simplesmente ler um livro e ela fica assim, meu Deus, será que eu deveria estar fazendo alguma coisa? Aí geralmente bate o pezinho, ou fica com a perna balançando, ou fica com as mãos aqui. É algum sinal físico que tem uma inquietação interna. Então essa inquietação interna ela acaba passando para o físico e a gente acaba demonstrando isso. Irritabilidade. Quem tem um grau de ansiedade muito alto tem uma tendência a ser muito irritado. Então, assim, qualquer coisa já dá uma resposta muito rápida porque a pessoa está em alerta. Ela está em alerta físico o tempo todo. Então, assim, é como se a pessoa tivesse em sistema de proteção ativado. Qualquer coisa que ela fala, né? Qualquer coisa que você fala, ela já vai lá e dá uma resposta. Então, dá a impressão sempre que ela está muito irritada, porque como ela está com uma angústia muito grande, uma inquietação muito grande, e ela não consegue dar vazão para essa inquietação, ela sente isso. Então, isso a gente está falando da questão de comportamento. E aí tem outros milhões de sintomas que a gente poderia falar aqui horas seguidas, mas eu só estou resumindo nos principais. Quando a gente fala da cognição, quando a gente fala da mente, a gente traz a falta de concentração. Então, quem tem uma ansiedade exacerbada tem falta de concentração. E olha que interessante, eu abri a live dizendo que a ansiedade numa dose boa, ela traz, na verdade, concentração. E olha o que eu estou dizendo para vocês agora, né? Olha isso. Então, quando ela tem excesso, ela prejudica a concentração. Ela dá a síndrome do pensamento acelerado, é quando você não desliga a mente, né? Se eu não me engano, foi a Alzira que falou, ou foi a Adi que falou do pensamento acelerado, da síndrome do pensamento acelerado. Sim, você fica o tempo todo ali com a mente ligada, sem conseguir descansar. Então, na verdade, você acaba ficando bastante esgotado, né? Pensamentos indesejados, você pensa... vira e mexe vem alguma coisa muito negativa na sua cabeça, é o que a gente chama de pessoas muito negativas. Ela fica ali o tempo todo pensando alguma coisa ruim. Ela não consegue sair de um sistema ruim, tá? Então, isso é importante quando a gente fala da questão cognitiva. Os pensamentos indesejados e negativos, pensamento acelerado e a falta de concentração. Eu quero que vocês entendam. Você fala, Michele, mas eu não consigo me concentrar. Será que eu tenho alguma síndrome de ansiedade? Aí eu vou falar assim, quantas vezes isso se apresenta para você? É o tempo todo? Porque quem está aí assistindo a gente, até se quiser escrever isso, até para dar um feedback pro pessoal como que é, geralmente as pessoas têm isso o tempo todo. Quem tem a síndrome da ansiedade, ela apresenta isso o dia inteiro. Não é, na verdade, em algumas atividades pontuais, né? Então, assim, vou falar em público, vou apresentar alguma coisa, vou me colocar, né, aquela coisa muito pontual e sentir essa ansiedade, ok, tudo bem. Mas quando a gente fala da síndrome da ansiedade, é quando é o tempo todo, né, o dia inteiro dentro disso.
E aí, o que a gente sente em termos físicos, né? Uma pessoa que tem síndrome da ansiedade, ela vive cansada, ela vive fadigada, porque a liberação da adrenalina com cortisol faz com que os músculos estejam sempre o tempo todo sendo requisitados. Então, na verdade, ela tem uma tendência a ficar mais cansada. Ela transpira mais e geralmente aquele suor mais frio, mais gelado. Muitas vezes não consegue dormir, tá? Porque tem o pensamento acelerado, fica o tempo todo ali pensando a respeito daquilo, não consegue dormir. Ou às vezes até essa ansiedade ela é levada a um nível que ela deprime e aí faz com que a pessoa durma mais. Alguém falou aí a respeito da TV, ó, a Adi está dizendo que ela mesma tem tudo isso que a gente está falando. E às vezes o que pode acontecer também? A pessoa ter muita fome. Porque como na verdade ela sente uma angústia e ela não sabe o que é isso, ela acha que é fome. O cérebro fica tentando ali entender o que é aquilo. Então o que a pessoa faz? Ela começa a comer. E aí, quem nunca comeu por ansiedade? Fala aí pra mim. Todo mundo já passou por isso, de sentir essa angústia e começar a comer para poder tirar essa sensação. Mas também existe a ansiedade que ela é contrária a isso, ou seja, o cérebro ele não entende essa angústia como algo que ele precisa comer. Então o que ele faz? Ele simplesmente, olha que interessante, ele tira a fome. Então, existem pessoas que têm um nível de ansiedade muito elevado, tão elevado que quando comem até vomitam, tá? Isso também é muito comum. Por quê? Porque a adrenalina com cortisol faz com que a gente não sinta fome, não é pra gente sentir fome. Então, quem estiver assistindo aí a live e tiver essa questão da ansiedade relacionada com a compulsão alimentar, a gente vai ter uma live só para falar a respeito de compulsão alimentar versus ansiedade. A gente vai entender, na verdade, que são coisas que estão linkadas, mas é uma questão muito lá de trás, né? É uma questão até de sensação de quando a gente é bebê. Porque quando a gente está lá bebê no berço, a gente sente um desconforto ali, a gente não sabe que é fome, a gente não sabe pedir comida, a gente chora. A mãe vem, dá o peito, dá mamadeira, passa aquela sensação ruim. Na hora que passa aquela sensação ruim, o teu cérebro guarda o seguinte: toda vez que você sentir essa dor ou esse desconforto, quando você come, passa. Só que na verdade isso não é real, né? Isso é uma ilusão, não passa. Por que não passa? Porque isso é um sentimento e não é fome. Então isso é interessante quando a gente faz essa correlação do corpo, tá? Então, batedeiras, ou seja, coração acelerado, é muito normal. É muito normal ter visão turva, a boca seca, porque tudo isso está relacionado à questão da adrenalina. Até tem pessoas que desmaiam quando elas estão num ponto de ansiedade muito alto, porque o sistema entende que ele está se sobrecarregando e aí ele desliga. Olha, a Zelma tá falando que ela é justamente isso, né? Ó, a Adi tá falando que ela não consegue comer e a Zelma tá dizendo que consegue comer. A Manu também disse que consegue comer, né? E aí, ó, olha o que a Manu falou, que interessante. Daí você sente a culpa e só vai piorando. Aí você sente mal e você tá comendo. E isso vai fazendo o quê? Descontroladamente, mas porque você se sente mal, você come mais. E aí vira esse feedback. Então, assim, né? Então, quanto mais eu como, mais eu me sinto culpado. Quanto mais eu me sinto culpada, mais eu como. E isso vai gerando ansiedade. Na verdade, a ansiedade é um sentimento retroalimentado, né? Quanto mais eu coloco a atenção e o foco nela, mais ela cresce, mais ela ganha uma dimensão maior, tá? Então, assim, em termos respiratórios, eu posso sentir falta de ar, eu posso sentir a respiração mais rápida e curta. Isso tudo é normal quando a gente fala de ansiedade. Por isso que quando a gente ensina, né, exercícios de meditação e exercícios de respiração, né, para quem tem ansiedade, isso acaba sendo extremamente positivo. Por que é extremamente positivo?
Porque quando na hora que você controla a tua respiração, você vai diminuindo o feedback para o corpo, ele vai diminuindo a liberação de adrenalina e você vai se sentindo cada vez melhor, tá? Então sim, é positivo quando a gente ensina a fazer exercícios de respiração, até porque é isso que eu tô falando, a energia da ansiedade, quando ela é colocada em foco, ela vai aumentando porque o nosso corpo entende que aquilo realmente é algo muito perigoso, a situação que nós estamos vivendo, e aí a gente vai liberando mais esses hormônios. O sono, sim, tem pessoas que têm insônias e pesadelos. Então, a grande maioria das pessoas que passam pela síndrome da ansiedade, elas tomam remédios para dormir, né? É muito normal. Quer ver? A Cleide disse o seguinte: sinto ânsia, tontura e passa rapidamente, só durmo com remédio. A Zelma, ontem à noite passei mal de tanta coisa que comi e nada passa fome. Isso é bem complicado, né? Essa sensação dessa ansiedade que vai tomando conta. Por isso que a gente precisa entender os gatilhos que levam a você ter essa crise de ansiedade. Porque no momento em que você descobre, e aí um psicólogo treinado ele vai te ajudar justamente a identificar esse ponto, né, gatilho, desmontar esse ponto gatilho para que isso não tome uma proporção tão grande desse jeito. O humor, ele acaba interferindo nessa questão, né, do pânico, né? Então você fica super acelerado, dá essa impressão, né, o tempo todo que você está ansioso, o tempo todo que você está buscando alguma coisa, querendo fazer alguma coisa e você não sabe o que que é, então dá essa inquietação, e aí sim, geralmente as pessoas que têm síndrome de ansiedade são pessoas que são mais mal-humoradas, dão a impressão de ser mais mal-humoradas, ser mais respondonas, porque elas têm, na verdade, menos paciência do que isso. Pode haver transtornos de alucinação auditiva? Não é normal na ansiedade, não, tá? Manu, não, essa alucinação auditiva não é normal. O que pode acontecer, na verdade, são suas vozes interiores, aquilo que eu já falei na live de vozes anteriores, tomar conta de você e aí fazer com que você tenha a impressão que você está ouvindo coisas, mas na verdade é só isso. Então, resumindo, preocupação excessiva, o medo, náusea, palpitação, sentimento de tragédia eminente. Geralmente, quem tem transtorno de ansiedade tem essa sensação de tragédia iminente, ou seja, alguma coisa vai acontecer daqui a pouco, né? Então aquela coisa assim, ai meu Deus, é aquela famosa frase, né? Ai, tá tudo tão bom que vai acontecer alguma coisa ruim daqui a pouco, né? Essa sensação de alguma coisa ruim prestes a acontecer o tempo todo, sim, é uma síndrome de ansiedade. E aí, tá bom, eu sinto tudo isso, o que que eu devo fazer, né? Percebi que sim, eu tô com vários desses sintomas, isso está muito exacerbado. E aí eu procuro quem, Michelle? Eu procuro um médico? Eu procuro um psicólogo? Como eu disse na depressão, os dois. Tem que ser um tratamento casado. Por quê? Porque o psiquiatra vai entrar com uma medicação, né, gente? E nada de preconceito contra os médicos que trabalham com saúde mental, tá? Por favor. Nada disso, né? Então, psiquiatra e psicólogo não são para loucos, né? É justamente, vamos eliminar isso da nossa vida, que isso não é verdade. Então, o que que a gente tem que fazer? Sim, procurar um profissional para que ele consiga fazer um diagnóstico, tanto psiquiatra quanto psicólogo, porque o psicólogo ele vai te ajudar justamente a olhar para essas questões gatilho e te ajudar a criar, né, a te dar técnicas para te ajudar justamente a ter um controle dessa ansiedade. Então ele vai perceber, você fica mais ansioso perante determinada situação? Será que isso é um ponto traumático? Será que é alguma coisa que aconteceu na tua vida e a gente está precisando desmontar? Enfim, o psicólogo ele vai trazer a atenção para esses pontos gatilho e te ajudar a ter um manejo melhor disso. Seja com exercício de respiração, seja com orientação de uma meditação, né? Seja com algum exercício mental que te ajude naquele momento a ter um manejo da ansiedade. Sim, né? A síndrome de ansiedade tem cura,
tem manejo, só que ele precisa ser muito visto de uma forma muito ampla. Não adianta a gente querer olhar e falar assim, ah não, é só uma ansiedade, vai passar. Sim, pode ser até que passe, mas há quanto tempo você está sentindo isso? Né? Isso é uma coisa que você tem que te paralisa, que faz com que você perca a tua qualidade de vida? Se for sim, então tá na hora de você procurar ajuda. Meditação ajuda muito. Existem técnicas de respiração. Existe uma técnica que eu falo que é bem simples, no momento de uma ansiedade que você está muito, né? Que tá ali, que você está vendo que ela está crescendo, que ela está tomando conta de você. Pega uma garrafa de água e começa a tomar água. Se concentra justamente no movimento de tomar água. Pode parecer uma coisa boba, mas quando você tira o foco do que você está sentindo e começa a realizar uma tarefa, você direciona toda aquela energia que estava voltada só para a percepção dos sintomas físicos para essa questão da atividade que você está fazendo. Porque uma das coisas que nós ouvimos muito dentro do consultório é assim: eu tive a sensação que eu ia morrer. Então, a grande maioria das pessoas que tem síndrome do pânico ou que tem uma síndrome de ansiedade muito alta, o que acaba, né, desenvolve uma síndrome de ansiedade, ela sempre acaba parando no PS. Ela vai para o pronto-socorro e ela chega no pronto-socorro e ela olha para o médico do pronto-socorro e diz assim: eu estou infartando. Essa é a linguagem básica de alguém, porque toda a sensação física é a sensação do infarto, inclusive o adormecimento das mãos. E nada mais é do que, na verdade, na grande maioria dos casos, claro, uma ansiedade. Como que você sabe, então? Respira fundo, vai lá, fecha seus olhos, né? Toma uma água, conversa com alguém, tira o foco da sua mente daquelas sensações. E aí sim você vai conseguir lidar com isso de uma forma legal. Ok? Entendemos qual é o grau dessa ansiedade? Então, assim, meditação ajuda muito, exercícios físicos ajudam muito, porque você direciona. Então, assim, tá percebendo que vai ter uma crise de ansiedade? Tá percebendo que a ansiedade está tomando conta de você? Se movimenta, né? Vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa. Inclusive, ela evita que a ansiedade se eleve e no momento que você está tendo a crise de ansiedade, ela ajuda você a falar, ai, Mi, mas é tão difícil no momento que eu tô passando mal, porque eu tenho certeza que eu vou morrer. Mas não, gente, vamos lá. Vamos se movimentar para gastar essa adrenalina, para gastar esse cortisol, para essa sensação ruim que você tá lá se dissolver. Terapia, sim, é muito importante porque você passa a conhecer os gatilhos que te levam a essa ansiedade. Né? Te leva, na verdade, a um direcionamento. Por quê? Porque um dos maiores medos que nós temos é o medo da exposição. E qualquer coisa que nos faz sentir expostos, sim, nos traz essa sensação de ansiedade. Né? Então, aí que tá. Essa ansiedade tá me paralisando? Tá. Então vamos colocar atenção nisso. Então vamos gastar essa energia para que ela não tome. E aí não tome conta de você. E uma das dicas que eu sempre dou para as pessoas que têm essas crises de ansiedade é o seguinte: percebeu que essa ansiedade está vindo? Percebeu que essa ansiedade está tomando conta? Não deixa ela crescer. Não deixa ela crescer. Você que já sentiu isso antes sabe exatamente como ela começa, como ela tá chegando. Então, percebeu que ela tá chegando, percebeu que ela tá vindo. O que você vai fazer? Contenção. Vai respirar de novo, leve sua atenção para um outro ponto. Simplesmente distraia a sua mente para que você faça com que essa energia não cresça, não tome conta de você. Porque sim, se ela tomar conta de você, fica muito mais difícil abaixar. A gente tem muito, na verdade, exercícios que a gente faz com os nossos pacientes, inclusive, assim, a gente é sempre pego de uma forma muito, né, de surpresa em alguns momentos. Eu estava uma vez no restaurante almoçando e uma pessoa começou a ter uma crise de ansiedade.
que as pessoas chamam do pânico. E ela começou a chorar, ela começou a gritar, e ela entrou ali num desespero porque eu vou morrer. E aí eu trouxe atenção para ela e fiquei conversando com ela ali um pouquinho, tirei ela daquele ambiente de exposição, levei ela para um lugar mais reservado, lavei o rosto dela e fui simplesmente direcionando isso, direcionando essa atenção para que ela fosse se acalmando. E aí ela foi respirando para ela respira, controla a sua respiração, traz atenção para a respiração. Isso ajuda muito. Vai respirando devagarzinho, tá tudo bem, fecha seus olhos. E aí a gente vai direcionando essa pessoa. Então, se você tem alguém do teu lado que tem sim essa síndrome da ansiedade, no momento que ela estiver em crise, não fale para ela, pare de besteira e sai disso. Simplesmente ajude ela a respirar. Faça ela respirar com você, converse com ela, ajude ela naquele momento, tá? Isso é muito importante mesmo. Assim como a depressão, a ansiedade é algo que é o mal do nosso século e ela tá ali. E de novo, assim como a depressão, ela tem um preconceito muito grande. E nós vamos falar bastante a respeito de depressão. Vamos falar sobre depressão, compulsão alimentar, vamos falar sobre o toque, vamos falar sobre síndrome do pânico. Então a gente vai falar muito de depressão, a gente vai ter, já que a gente está fazendo, né, o rolando de segunda-feira e o de quarta, a gente só está fazendo 2 vezes na semana, a gente tem aí muita coisa para a gente conversar a respeito disso. Então vamos lá. Sabe que é uma coisa muito normal as pessoas terem vergonha de dizer que estão tendo uma crise de ansiedade? Porque parece que é algo que é frescura. É por isso que eu tô falando que a gente precisa vencer esse preconceito, porque todo mundo já sentiu ansiedade num nível alto em algum momento da vida. Então, assim, a gente não pode ter vergonha de dizer para alguém. Então, assim, se você tá percebendo que você tá num lugar e você sim tá perdendo, vai perder o controle a respeito disso, vai até um lugar mais tranquilo, né? Vai pro banheiro, geralmente eu falo, vai pro banheiro, senta ali, respira. E se você vê que você tá passando muito mal, sim, olha para alguém e fala: eu tô tendo uma crise de ansiedade, eu preciso de ajuda. Isso é muito importante. A gente não pode ter vergonha, porque a ansiedade é uma doença. Você tem vergonha de ter gripe? Você tem vergonha de falar para alguém que você tá com dor de estômago? E por que a gente tem vergonha então de falar que a gente está tendo crise de ansiedade? Então, assim, é importante a gente pensar dessa forma, né? As outras doenças a gente não tem vergonha, mas a gente tem vergonha que tá com depressão ou tá falando de ou tem ansiedade, tá? Peraí, que eu já leio. É isso, né? Parece que vai morrer. A sensação é muito horrível. Sim, a síndrome da ansiedade, a síndrome do pânico é uma síndrome da ansiedade. Ela tá dentro das síndromes da ansiedade. Então tem lá síndromes da ansiedade, né? Então assim, doenças relacionadas à ansiedade. E uma delas é o pânico, tá bom? A gente vai falar disso bastante. Vamos falar de pânico na nossa live da semana que vem. Se você já souber alguém que tem pânico, que passa por isso, por essa crise de ansiedade, pede para assistir a live, entra para assistir para a gente falar bastante disso. Vamos lá, Miri, assim, passei uma situação na volta de Joinville com uma moça que estava do meu lado. Tinha medo de avião, conversei sobre as aulas de dança para a filha que estava fazendo e passou a viagem. Exatamente, passa, né, Mi? É só você tirar a atenção da pessoa daquilo que melhora bastante. Tem que ajudar, tem que pedir ajuda, sim. A gente tem que conseguir pedir ajuda, porque assim, a gente tem vergonha de umas coisas que na verdade não precisa ter, porque todo mundo já teve uma ansiedade na vida. Quem nunca paralisou perante algo, então é muito normal mesmo. Tem pessoas que passam, gente, paralisadas durante a vida inteira. E ela não sabe que, na verdade, aquela força que ela não tem de fazer tem a ver com essa questão da ansiedade. Então, não tem medo não, tá? Fala aí que é importante. O comissário me agradeceu e perguntou se eu era psicóloga. Eu só disse que era bailarina. É isso aí, Mi. É que na verdade você já tem um manejo muito grande. Você dá aula de dança há muito tempo. Então,
querendo ou não, você já manejou muitas crises de ansiedade antes de entrar no palco, com certeza, né? Tanto você quanto as suas alunas. E aí, me fala você, Mi, você que já teve aí à beira de palco várias vezes mesmo, eu acho que o Dinho já deve ter saído da live, mas assim, como que é? Não tem essa ansiedade positiva? Como é quando você entra no palco? Como que você sente na hora que você entra no palco? Né? Toda aquela ansiedade que estava ali guardada dentro de você, na hora que você entra, qual é a sensação depois disso? Fala aí pra mim, conta aí pra mim, Mi. Como que é essa sensação de quando você entra no palco depois de ter tido? Melhor ansiedade do mundo, né? Porque você sente aquela coisa, e na hora que você entra e faz a ação, dá uma sensação de prazer muito grande, não é isso? Uma sensação muito boa. Então, na verdade, a ansiedade é algo extremamente positivo quando bem direcionado, tá bom? Vamos falar mais disso então a semana que vem? Vamos falar de pânico a semana que vem? Vamos entender de novo vamos entender mais como funciona essa questão da ansiedade? Beleza? Eu sigo o nosso propósito de enviar reiki para o nosso planeta no final da nossa live. A gente tem um pouquinho só de tempo, então vamos enviar rapidinho. Então eu vou pedindo, na verdade, que todos vocês. Ai, Val, não tinha visto você aí. Com certeza aí uma outra artista nossa aí também que tá aí. Então vamos lá. Vamos fechando os nossos olhos. Eu vou pedindo para que os reikianos direcionem a atenção neste momento, se conectem. E que neste momento possamos envolver o nosso planeta com a luz dourada do amor incondicional. Envolver todas as pessoas que sofrem com esta doença. Neste momento possam receber esta energia de amor incondicional e de cura. E ao envolver todo o nosso planeta, possamos também transmutar a energia de ansiedade que envolve ele neste momento, pela situação que estamos passando. E assim, neste lugar de tranquilidade, lugar de amor, somos gratos pela presença do agora, que faz com que mantenhamos a nossa mente saudável e o nosso nível de ansiedade controlado. Namastê, gente. Foi um reikinho rapidinho, mas foi de extremo coração. E uma das coisas que eu lembrei na hora que eu estava enviando o reiki é justamente isso. Estar no agora faz com que a gente diminua extremamente a nossa ansiedade. Então, toda vez que você perceber que você está ali, né, super acelerado, traga a tua atenção para agora e aí você vai perceber que tudo vai dar certo. Então, segunda-feira o Rolando tá com vocês no Fala Meu Coach, tá? Sábado tem atendimento. Sábado agora nós temos o atendimento de as reiki, lives vão pro YouTube. Tá, gente? Segunda-feira tem Fala Meu Coach. Quarta-feira eu tô aqui para falar de pânico e de falar mais um pouquinho de ansiedade. E se você perdeu algum vídeo, entra lá no nosso canal do YouTube, aciona o sininho e assiste lá. Um grande beijo e a live vai ser derrubada. Tchau, tchau, tchau.